Nós temos aprendido com a doutrina espírita, desde a questão 23, que o espírito é o princípio inteligente do universo. E por ser inteligente, ele está em busca de desenvolvimento daquilo que nós conhecemos por inteligência. Criado simples e ignorante, o espírito tem um ponto de chegada, que por enquanto nós temos ele como, vamos dizer, um ponto fixo. Mas a questão 132 do Livro dos Espíritos é muito interessante a esse respeito. Os benfeitores vão responder a Kardec o objetivo da encarnação do espírito, que é para atingir a perfeição. Para uns será provas, para outros expiações, quando não os dois. Mas tem o espírito, palavra dos benfeitores, uma outra questão envolvida. Tem o espírito, depois da perfeição, uma consequência natural, se encaixar na parte que lhe cabe na obra de Deus. É intrigante porque até atingirmos a perfeição, nós estaremos trabalhando então para nós, para nos sintonizarmos com aquilo que se espera de nós quando atingirmos a perfeição. Se nós levarmos em consideração que o Senhor Jesus é um espírito puro, perfeito, e ele disse: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, essa questão de atingir a perfeição vai nos habilitar para um trabalho constante vinculado o nosso entendimento com Deus, como Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também, e eu e o Pai somos um. Ora, até atingirmos a perfeição, nós estaremos, evidentemente, sujeitos a erros, estaremos sujeitos a desequilíbrios, a desatinos, a tomarmos decisões infelizes, a tomarmos decisões não muito inteligentes, e quanto mais atrasado o espírito, maiores são as possibilidades. Então nós estamos num processo de aprendizado, nós estamos num processo de desenvolvimento do espírito visando a perfeição. E como o Senhor Jesus diz que muito se pedirá de quem muito recebeu, à medida em que a gente desenvolve a nossa inteligência, à medida em que a gente desenvolve a nossa percepção, à medida em que a gente desenvolve os atributos naturais de espíritos que somos, nós nos tornamos mais responsáveis pelas consequências daquilo que fazemos, seja positivo, seja negativo. E é evidente, à medida em que a gente se esclarece, nós vamos descobrindo a melhor maneira de trabalhar. E nós que recebemos na doutrina espírita as informações adequadas, nós evidentemente seremos mais cobrados por aquilo que sabemos, quanto seremos premiados pelo tanto que fizermos. Então a coisa é progressiva. Mas raciocinemos. Um jovem doutor da lei se aproxima do Senhor Jesus e pergunta para ele: o que é que eu preciso fazer aqui na terra? Estamos interpretando a passagem evangélica. O que é que eu preciso fazer aqui na terra, neste mundo, para conseguir viver no estado de céu depois deste mundo? O Senhor Jesus disse para ele, aliás, respondeu perguntando a ele: o que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? E o jovem doutor da lei disse que está escrito na lei para amarmos a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso espírito, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Mas está escrito também, disse ele, amar ao próximo como a si mesmo. Então o objetivo do espírito, antes de tudo, é se identificar com essas duas leis que são as maiores leis, que já constavam do Velho Testamento. Para isso nós temos necessidade da vida de relação, porque não há como desenvolver o amor, seja a Deus, seja ao próximo, se nós não vivermos uma vida de relação. Então, quando se apresenta para nós outros, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade, é para nos conscientizarmos de que nós não podemos fugir do convívio social. Nós temos por obrigação natural, e a nossa
o nosso planejamento, a nossa previsão reencarnacionista ou reencarnatória é justamente para uma vida de relação. E a doutrina espírita vai nos explicar isso com muita facilidade, com muita objetividade. Se a questão 132 diz que nós estamos em busca da perfeição, nós só conseguiremos isso através da vida de relação, aprendendo e ensinando, executando, fazendo, dando exemplo. Mas há outras duas questões que se levantam nessa mesma linha de raciocínio que vale a pena a gente chamar aqui. Evidentemente, na vida que nós vivemos, no estágio que nós nos encontramos, algumas vezes nós gostaríamos de evitar determinados acontecimentos que estão em vias de se darem. Quando a gente percebe que determinadas condições, determinados sofrimentos, determinadas dificuldades vão se apresentar, é natural que a gente se preocupe com isso, ou até fique ansioso para ver se não acontece. Resumindo, nós gostaríamos de mudar algumas coisas em nossas vidas. Isso é possível? Allan Kardec vai perguntar nessa temática, na questão 860 do Livro dos Espíritos. É possível alterar os acontecimentos que estão planejados, fazendo com que não aconteçam, e entrem outros que não estão planejados? Os benfeitores vão dar uma resposta muito clara para nós. Sim, é possível, desde que esta mudança aparente se encaixe no tipo de reencarnação que o Espírito pediu. Então existe a possibilidade das alterações acontecerem no nosso planejamento reencarnatório, mas se forem de encontro às nossas provas e às nossas expiações. Nós estamos aqui vivendo uma vida de provas e expiações, sempre lembrando que prova é aquilo que o Espírito pede para desenvolver a sua capacidade espiritual, consequentemente a sua inteligência. E claro, as expiações é o conserto daquilo que foi feito no passado. Vamos voltar a essa questão do erro no passado. Mas os benfeitores espirituais continuam dizendo que a gente não deveria se preocupar com as alterações do nosso planejamento reencarnatório. A gente deveria se preocupar, dizem eles, e vale a pena pegar o Livro dos Espíritos, a questão 860, e meditar tanto na pergunta que Kardec propõe, quanto na resposta que os Espíritos dão. Nós não deveríamos nos preocupar com essas alterações. Nós deveríamos nos preocupar com o único objetivo do Espírito encarnado: praticar o bem. Isso muda, palavra ainda dos benfeitores, isso muda todas as coisas e evita um mal ainda maior. Ou seja, se a nossa preocupação aqui na Terra fosse atender às necessidades do próximo, que é a prática do bem, que é o amor ao próximo, nós evitaríamos determinadas condições difíceis que pedimos, justamente por conta do amor colocado em prática, do amor desenvolvido. Por quê? Porque Pedro vai anunciar para nós há 2000 anos que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós trabalhamos no bem, dedicadamente, planejadamente, constantemente, ou seja, um novo ímpeto, um novo comportamento definido na prática do bem, nós começamos a limpar os erros do passado que estão marcados nas suas consequências nos nossos perispíritos. Então o amor cobre uma multidão de pecados. À medida em que a gente trabalha no bem, a gente vai apagando as marcas energéticas infelizes que estão no nosso perispírito. Por isso que a ciência médica diz hoje que quem trabalha no bem, quem é voluntário no bem, adoece menos, vive mais, precisa de menos remédio e menos tempo de internação. Consequência natural da lei natural. Mas por que estamos tratando do objetivo da vida, que é o único, praticar o bem? Porque todas as vezes que nós praticarmos o mal, nós estaremos contrariando a lei natural, que é a lei de Deus. E ao estudar a lei natural, que é o primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar na questão 621, que todos nós conhecemos, onde está escrita esta lei? E os benfeitores vão dizer que é na consciência.
Ou seja, tudo aquilo que nós experimentamos aqui na terra, através das nossas opções, das nossas decisões, através dos nossos interesses, dos nossos desejos, das nossas orientações de raciocínio, vai ser sempre contraposto à lei de Deus que está na nossa consciência. E nós já sabemos disso na prática. Por quê? Porque nós conhecemos muito bem, e muito mais como espíritos imortais, quando livres do corpo físico, que toda contrariedade à lei natural vai produzir mais dia, menos dia, mais cedo ou mais tarde, aquilo que nós conhecemos como sentimento de culpa, remorso e arrependimentos. Por quê? Porque nós temos dentro de nós, na nossa consciência, a lei natural por inteiro, que nós vamos descobrindo e interpretando à medida em que nós desenvolvemos a nossa inteligência e o nosso senso moral aqui na Terra. Ora, se a lei de Deus está em nossa consciência e se há algo que nós queremos, comum a todos, incluindo aí os animais na sua busca pelo bem-estar, é ser feliz. Se nós estudarmos essa questão então à luz da doutrina espírita, nós vamos compreender do que depende a nossa felicidade. Depende dos acertos em relação à lei. Tudo aquilo que não é acerto, um dia vai se transformar em sentimento de culpa, em remorso e arrependimento. Ao estudarmos então no Livro dos Espíritos, da questão 990 até a questão 102, o assunto arrependimento, os benfeitores espirituais vão dizer para nós que o verdadeiro arrependimento se dá no mundo espiritual. E é interessante essa questão. Por quê? Porque às vezes aqui na Terra a gente até usa mal aquilo que é o arrependimento. Quando a gente resolve castigar alguém, no mau sentido mesmo, a gente depois fala, puxa vida, eu castiguei foi pouco, eu deveria ter castigado mais. Eu deveria ter sido mais duro ainda do que fui. Então a gente não compreendeu ainda o que é arrependimento em relação à lei de Deus. Nós ainda interpretamos as coisas segundo o nosso senso moral. Mas a lei de Deus estando em nossa consciência, nós vamos descobrindo, evidentemente, cada um a seu tempo, como se sintonizar a ela. Então a nossa felicidade depende da sintonia com a lei natural. É o que vai aparecer no Livro dos Espíritos, já na questão 614, que já tivemos oportunidade aqui de discutir. Mas vale a pena trazer de novo o assunto, porque tem tudo a ver com arrependimentos. E o arrependimento causa sofrimento ao espírito. Nesse conjunto de perguntas e respostas sobre o arrependimento, os benfeitores espirituais dizem que é possível, às vezes, nós nos arrependermos espiritualmente falando, enquanto estivermos encarnados, mas que muito poucas vezes dá tempo de consertar aquilo que nos levou ao arrependimento. O verdadeiro arrependimento se dá no mundo dos espíritos, mas aí o espírito já não tem mais a vida física que tinha, e ele vai então pedir uma nova encarnação, uma nova reencarnação, que não terá um tempo definido para acontecer, porque vai depender das circunstâncias e das pessoas envolvidas no seu arrependimento. Então, se o espírito chega ao mundo dos espíritos e se arrepende da vida que teve, ele vai carregar esse arrependimento até que ele consiga reencarnar e experimentar a renovação aqui na Terra, o que pode demandar séculos. Então nós precisamos pensar muito bem naquilo que a gente faz e o que é que guia as nossas escolhas, porque o arrependimento virá de tudo aquilo que nós fizermos de errado. Mas voltemos então à questão 614. Allan Kardec pergunta o que é a lei natural, ou o que se deve entender por lei natural. Os benfeitores espirituais explicam a Kardec que lei natural é a lei de Deus e é a única necessária para a nossa felicidade, porque indica para nós o que nós devemos fazer e o que não devemos. E nós só somos infelizes porque nós nos afastamos dessa lei. Então a felicidade ou a infelicidade é de cunho pessoal. Não depende de ninguém. Não depende da esposa, não depende do marido, não depende da condição social, não depende da condição intelectual, não depende de nada. Só depende de nós em relação à lei natural que está dentro da nossa consciência. E nós ainda temos a mania de pôr culpa nas situações, nas pessoas e nas condições a respeito da nossa infelicidade na Terra.
Quando Kardec conversa com os benfeitores a partir da questão 920 do Livro dos Espíritos sobre a temática felicidade, nós vemos na questão 922 que a consciência precisa estar tranquila ao máximo para que a gente possa se sentir feliz aqui na Terra. Por quê? Porque a consciência pesada ou a consciência culpada vai tornar o espírito infeliz. Então, o que é que nós precisamos? Já temos o objetivo da vida. Como seres inteligentes, nós já sabemos que nós precisamos forçar o nosso espírito a ser bom o tempo todo. Ser bom e justo, evidentemente. Ou praticar o bem com justiça. Mas qual justiça? A de Deus, não a nossa. E toda vez que nós fugirmos disso, nós haveremos de sofrer as consequências. Então, qual é o nosso papel? Santo Agostinho nos explica. Na questão 919A, que todos nós conhecemos. É preciso passar em revista o nosso dia, para ver se nós não magoamos, se nós não ferimos, se nós não agredimos, não desestabilizamos, não desencaminhamos, se nós não prejudicamos as pessoas. Por quê? Porque tudo isso vai refletir em infelicidade na Terra e muito mais no plano espiritual. Então é um exame de vida que nós fazemos diariamente para ir consertando. Bom, hoje eu prejudiquei alguém. Não prejudiquei, mas coloque-se no lugar da pessoa, diz Santo Agostinho, para sentir o que você fez. Se você aceitar bem o que você fez, está tudo certo, porque a cada um é dado segundo as suas obras, e a gente precisa fazer para o outro o que gostaria que fosse feito para nós. Mas às vezes nós temos necessidades de rever toda uma existência para tomar uma decisão definitiva. Isso acontece muito. Aconteceu com Paulo de Tarso. Vai acontecer com Emmanuel, não na hora que o Senhor Jesus conversa com ele enquanto Públio, mas ele volta ao mundo dos espíritos e percebe, e ele muda. E todos nós vamos mudar. Mas qual tem sido a nossa motivação para a mudança? Precisamos raciocinar como espíritos imortais que nós somos. Nós gostaríamos então, meus amigos, de trazer aqui uma experiência muito interessante que foi produzida por uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Bronnie Ware era uma enfermeira, ou é uma enfermeira que trabalhou muitos e muitos anos numa UTI de cuidados paliativos. Ela cuidava de pessoas que estavam para morrer, conscientes e inconscientes, muitos anos, e todo tipo de pessoa, de todos os níveis sociais, de ambos os sexos, de todo tipo de conhecimento intelectual, de várias idades diferentes. E ela resolveu, depois de muito tempo observando aquelas pessoas e a forma como elas viviam no momento ou no tempo que precedia o seu desencarne, ela resolveu fazer um questionamento comum para todos os doentes que estavam, evidentemente, conscientes, em condição de raciocinar e responder. E qual foi a pergunta? Bom, é bem provável que alguns de vocês já conhecem, porque tem um farto material na internet, embora o livro que ela escreveu ainda não tem, pelo menos até onde nós sabemos, não tem uma tradução para o português. Mas qual foi a pergunta que Bronnie Ware fez para os seus doentes? Agora que você está para morrer, qual é o seu maior arrependimento diante da vida que você viveu? Uma pergunta única. E aí ela elencou 5 respostas, as mais presentes. E quando nós observamos essas 5 respostas, não só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a própria doutrina espírita, que é o Consolador, que veio da parte do Pai nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar do que o Senhor Jesus diz, tem dito para nós, tem nos ensinado. Mas será que nós precisamos esperar o desencarne aparecer para a gente meditar na vida que a gente teve? Já não temos Santo Agostinho nos dizendo para fazer diariamente esse exame de consciência? E lembremos-nos, e não vai aqui nenhuma advertência pessoal para ninguém, o Senhor Jesus disse: esta noite poderá ser pedido a vossa alma, a minha inclusive, mas tomara que não.
Preciso de mais tempo aqui para consertar um pouco mais as coisas. A resposta mais presente daqueles doentes de Bronwyn: eu me arrependo de não ter vivido a minha própria vida. Me deixei levar pelos outros, pelas ideias alheias, pelas pessoas. E quando estive novamente lendo isso, é lógico, não tem como você não pensar naquilo que nós chamamos hoje de redes sociais, de influencers, influenciadores. A vida de quem nós estamos vivendo? A nossa ou a dos outros? A nossa ou isso que circula diariamente pelas redes sociais? Que tipo de vida nós estamos vivendo? Nós reencarnamos para praticar o bem, questão 860. Quem está guiando as nossas vidas? O que disse Jesus a respeito? Cegos que conduzem cegos, vão todos para o buraco. Então nós precisamos questionar a nós próprios, ainda no exame de consciência que propõe Santo Agostinho, o que é que nós temos feito de nossas vidas. Nós reencarnamos, evidentemente, com um papel social, um papel familiar, lembrando ainda de François de Geneve, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem à melancolia. A primeira missão do espírito encarnado é junto à família. Qual tem sido o nosso papel em família? Precisamos fazer essa pergunta. E posso dar um exemplo pessoal. Não faz muito tempo, reunimos em casa filhos, netos, sobrinhos, mamãe, sogra, família. Um desses domingos que se reúne aí. Está meio raro ultimamente, mas ainda tem de vez em quando. E teve uma hora que eu observei assim de longe uma mesa que nós temos em casa que cabe 10 pessoas tranquilas, sentadas, no almoço. Bom, mas ali tem gente que não se vê há bastante tempo. Tem gente que não conversa com o outro faz tempo. E você reunir quantidade assim de familiar, de bisavó até netinho, é raro. Pois é. Naquele instante que eu vi, observei que dos 10 sentados naquela mesa, 6 estavam trocando conversas através do WhatsApp. E não aproveitou o ensejo de conversar com quem estava presente, que há tanto tempo não via. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você está conversando com quem está longe num ambiente cheio de gente perto. Família, não são estranhos, família. Então, o que é que nós temos feito no nosso nível de convivência? Quem está nos influenciando? Qual é o nosso papel? Nós temos o nosso papel social, o nosso papel familiar, o nosso papel profissional, mas somos espíritos imortais. Do que é que vamos nos arrepender quando chegarmos no mundo dos espíritos, diante da vida que tivemos? Porque não vai dar para falar, mas foi fulano que me influenciou. Lembrando ainda que nós somos muito influenciados pelos espíritos desencarnados. Que espíritos? Aqueles que são atraídos, segundo a questão 467 do Livro dos Espíritos, pelo tipo de pensamento que nós temos. E aqueles que são convocados pelo tipo de vontade, de desejo que temos. Então nós escolhemos espíritos que vão nos conduzir. Questão 459, que todo mundo conhece. Na maior parte do tempo são esses espíritos que vos conduzem. Que tipo de espírito está conduzindo a gente? Precisamos passar em revista, porque tem a ver com aquilo que nós precisamos fazer na Terra. E nós viemos para fazer o bem. O tempo todo. Com todo mundo. Notadamente dentro de casa, da família. E a cruz, lá de dentro de casa, porque todos temos. Pois é, esse deve ser o nosso foco mais importante.
reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho com ele, segundo Jesus. Pensemos nisso. Esse é o primeiro arrependimento. Segundo arrependimento, foi dito por todos os homens, mas também foi dito por todas as mulheres que trabalhavam fora de casa. Eu não deveria ter trabalhado tanto. Eu deveria ter gasto mais tempo com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com meu pai, com a minha mãe, com a sogra e com o sogro, evidentemente. Mas o trabalho profissional foi eleito como a primazia. Eu preciso trabalhar, mas preciso trabalhar tanto. E o resto? E a convivência social? E a convivência familiar? Não, mas eu preciso dar guarida para os meus filhos, eu preciso formá-los. Mas é isso que está no plano reencarnatório, o nosso e o deles? Então nós precisamos prestar um pouco mais de atenção nisso. Está sobrando tempo para convivência familiar? Porque isso vai pesar para o espírito. Vai pesar. E convenhamos, se nós não tratarmos as pessoas com amor, criando laços de amor, laços de amizade, ou como diz a doutrina espírita, da família corporal transformar em família espiritual, se nós não fizermos isso, quem vai querer reencarnar com a gente na próxima existência? Quem? Porque nós vamos ter que perguntar para as pessoas: você toparia reencarnar comigo? Rapaz, essa última existência eu me dediquei a você, eu tenho mais o que fazer agora num outro tipo de vida. Direito, mérito dele. Com quem nós vamos reencarnar? A mamãe de hoje e o papai de hoje aceitariam ser papai e mamãe de nós outros novamente numa outra existência, por aquilo que a gente representa hoje para eles? Precisamos pensar nisso. E nós vamos precisar de uma mamãe e de um papai. Vamos precisar de irmãos, vamos precisar de marido, de esposa. Estamos criando laços familiares? Família espiritual? Ou nós estamos correndo atrás de trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer capital? E se desencarnarmos antes da hora, fica aí como motivação para a família se pegar legalmente, para cada um ficar com a sua parte. Livro dos Espíritos, lei do trabalho. O trabalho é uma necessidade para a gente não pesar para a sociedade. O limite do trabalho é o limite das forças, mas lá está escrito também que a gente precisa descansar. A gente não, o corpo, o espírito não precisa. Enquanto o corpo descansa, o espírito trabalha, diz o Livro dos Espíritos. Então, enquanto o corpo descansa, eu posso ler um bom livro, assistir um bom filme, uma boa peça teatral, uma boa conversa. Trabalho do espírito. Uma oração para aqueles que estão precisando. Trabalho do espírito enquanto o corpo descansa. Mas a gente ainda tem a ideia de que descansar é não fazer nada de nada o dia todo. Não é bem assim. O corpo precisa de descanso, o espírito não. Quanto estamos trabalhando? E para quê? O terceiro arrependimento, na linha de raciocínio, vai dizer respeito a justamente as condições que essa própria sociedade, nas suas cobranças, nas suas imposições, nos tem proporcionado. Os doentes de Bronner reclamaram que estavam arrependidos pelo tipo de comportamento emocional que tiveram. E a maioria deles estavam doentes por conta das emoções em desajuste. E nós já sabemos, desde a inteligência emocional de Daniel Goleman, o quanto impacta as emoções no funcionamento físico. Mas nós, espíritas, há 70 anos aproximadamente, nós recebemos a bênção do esclarecimento a respeito em pensamento e vida de Emmanuel. Tanto o capítulo 15 quanto o capítulo 28 vão falar do comportamento emocional, que é do espírito,
em cima do corpo físico que o espírito recebeu. Não são as pessoas que nos enervam, dirá o grande professor Rodrigues Ferreira aqui de São José do Rio Preto. É você que se enerva com ela, sou eu que me enervo. Não são as pessoas. As pessoas são como são. As situações são como são. Eu é que me posiciono emocionalmente. E se eu não expressar as minhas emoções adequadamente, eu não só vou adoecer, quanto eu vou prejudicar a vida alheia, porque a vida de relação depende também das nossas respostas emocionais. Me desculpe, rapaz, estou arrependido, não devia ter te tratado daquele jeito, mas eu estava de cabeça quente. Então a gente se deixa levar pelo descontrole emocional, e a emoção é passível de ser adestrada. Por quê? Porque ela é uma característica do espírito imortal, que é o princípio inteligente do universo. Por isso que se chama hoje inteligência emocional. Dá para a gente mudar de comportamento. E não vale dizer mais, portanto, eu nasci assim, você sempre assim. Eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de espanhol, que é o meu caso, espanhol. Sou de sangue quente. Fora aqueles que dizem, né? Meu signo é signo do fogo, eu sou leonino, o que você quer? Não é o meu caso. Então nós colocamos a culpa sempre para o lado de fora, no descontrole emocional. E o impacto na vida alheia, no nosso controle emocional, é violentíssimo. Então estraga o nosso corpo físico, mas estraga relações também. E há uma situação trazida por Daniel Goleman no Inteligência Emocional que vale a pena nós conversarmos a respeito. Pegaram um grupo de pessoas que evidentemente não são espíritas, porque são aquelas pessoas chamadas pavio curto, e entre os espíritas elas não existem, somos todos já pacificados no coração e no entendimento, né? Mas pegaram um grupo de pessoas tidas como pavio curto, para fazer um ensaio com elas. Um grupo de psicólogos conversava com essas pessoas individualmente, pedindo para que essas pessoas contassem, só contassem, um fato que as tinha deixado muito irritadas. Lembra? Tem alguma coisa que te deixou muito irritado, não sei quando, não sei com quem? A pessoa pensava, mas ao mesmo tempo em que a pessoa ia contar o que aconteceu, que deixou ela extremamente irritada, cardiologistas mediam a eficiência do coração, para ver justamente o impacto da emoção no funcionamento do corpo físico. E Daniel Goleman diz que aquelas pessoas pavio curto chegavam a perder até 15% da eficiência do coração só de lembrar um fato que as tinha deixado muito nervosas. E aí nós poderíamos perguntar, e durante o fato, quanto perdeu de eficiência o coração? Mas pavio curto é pavio curto só hoje? Não, é uma questão de personalidade. Então é hoje, é amanhã, é a semana que vem, é de novo, daqui a pouco. O que acontece com o coração? Não resiste às pancadas e às agressões advindas da emoção. E aí desencarna mais cedo. Quando a gente dá uma estudada na reencarnação de Sigismundo, lá no Missionário da Luz, existe uma advertência muito interessante que os benfeitores espirituais aplicam em Sigismundo. Você não apareça aqui antes dos 70 anos. Ou seja, tome cuidado com o que você vai fazer da sua vida para você não encurtar a sua vida. Seja com viciações materiais, seja com viciações psicológicas, emocionais. Não apareça aqui. É tão importante essa recomendação, porque muitos de nós têm jogado fora tempo de vida. E é preciso se lembrar da questão 199 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona do porquê da morte tão precoce aqui na Terra. Por que morrem crianças? Por que morrem adolescentes? Por que morrem jovens adultos? E os benfeitores vão dizer que quase sempre é resto de vida anterior. Ou seja, é restinho de vida que não foi vivido. Tem um planejamento reencarnatório,
a pessoa não levou a termo o planejamento reencarnatório por conta do desequilíbrio emocional, bombardeou o corpo físico, o corpo não suporta, desencarna. Ficou faltando 5 anos. Não tem o amor que cobre uma multidão de pecados, vai ter que ter uma vida de 5 anos. Porque o prejuízo não é só para o espírito. O espírito tem o que fazer os anos que faltaram. Teria o que fazer. Mas ele está fazendo falta também na vida de relação. Então ele está prejudicando pessoas que precisavam que ele ficasse até o tempo predito, ou o tempo proporcionado. Então o prejuízo não é só pessoal. Se eu sair dessa vida com um tempo que não estava contabilizado, eu estou prejudicando a sociedade da qual eu faço parte, que contava que eu ficasse até o final. Então nós saímos daqui precipitadamente, devendo muito mais do que quando nós chegamos. Os benfeitores, nesse mesmo capítulo, vão chamar aqueles que atingem o tempo de programação, e claro, com bom resultado, de completistas. É um termo muito divulgado em meio doutrinário, né? Os completistas, quem são? Aqueles que viveram o tempo máximo que tinham projetado, ou até mais um pouco, porque se é possível encurtar também é possível esticar, mas trabalhando no bem. São os completistas. Nós já somos completistas? Se voltássemos hoje, já fizemos todo o bem que podíamos e que deveríamos ter feito? Então é preciso controlar as emoções, os sentimentos, direcionar. Por que arrazoeis o mal em vossos corações, disse Jesus. Tem de bom ânimo, ou seja, pensa positivo, seja positivo, estabelece com inteligência as soluções para a problemática. Porque somos seres emocionais, evidentemente. O quarto arrependimento tem a ver, claro, com a vida social, que começa na família, de novo. O que os doentes disseram para Bronwyn? Eu não deveria ter abandonado os amigos que conquistei durante a minha existência. Mas fui substituindo amigos, fui abandonando por conta das minhas conveniências. Deixando amigos de longa data, amigos, realmente amigos. E agora estavam desencarnando solitários, nenhuma visita, nenhum amigo para a última hora. Por quê? Porque abandonaram os amigos. Vamos primeiro estabelecer essa questão da amizade, segundo Jesus. Todos nós nos lembramos, na última ceia, o que ele disse para os apóstolos. E lembremos-nos dos apóstolos. Seres difíceis, seres rudes, gente socialmente falando rasa. E o que o Senhor Jesus disse para eles na última hora? Eu já não mais vos chamo servos, mas amigos. Nós estamos falando de quem? Do governador espiritual do planeta, o ser que construiu o planeta, que já era espírito puro antes da construção do planeta, e fez questão de se tornar amigos daquelas pessoas simplórias na Galileia. De que jeito nós temos escolhido aqueles que vão ser nossos amigos? São aqueles que pensam como nós pensamos? São aqueles que têm a condição social igual a nossa ou superior? A mesma formação intelectual? De que forma nós temos criado laços de amizade? Porque a verdadeira amizade é a do coração, é a do sentimento. De que forma? Hoje nós temos milhares de amigos e milhares de amigos. Posso falar por experiência pessoal, quase 15 mil no Facebook. Mas contraria um deles, e você vai ver onde a amizade vai parar. Critique um deles, mesmo com boa intenção, o laço de amizade já foi para o espaço. Amigo é aquele que fica quando todo mundo vai embora, poderíamos dizer. Então, temos sido amigos dos que moram conosco em família? Está pesada a conversa hoje, hein, gente?
Mas estou falando para mim, porque os meus 2 ouvidos estão mais perto da minha boca do que os vossos ouvidos. Nós precisamos pensar nisso. Viemos aqui para mudar enquanto espíritos. Mas e o quarto e o último arrependimento, o quinto? É tudo o que a doutrina espírita tem ensinado para a gente, junto com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se arrependiam de não ter escolhido eles, os doentes, quase mortos. O que eu me arrependo é de não ter escolhido ser mais feliz. Era pessoal a coisa. Eles não reclamaram de ninguém. Eu deveria ter sido mais feliz. Eu deveria ter me permitido ser mais feliz. É uma decisão pessoal, tem a ver com a nossa consciência. Tem a ver com o nosso relacionamento com a lei de Deus, que está escrito na nossa consciência. Vamos nos arrepender disso? A felicidade é um objetivo que todos nós vamos alcançar. Todos. Quando? Quando nós fizermos o que precisa ser feito. Nos aproximar da lei de Deus, questão 614, para tranquilizar a nossa consciência, questão 922. Então a doutrina espírita tem para nós a solução existencial, para que a gente não se arrependa na vida que nós tivemos. Ah, mas eu gostaria de ter uma vida diferente. Mas foi você que planejou. O Espírito sopra a vida onde Ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então o Espírito escolhe a sua própria existência. A gente não cai de paraquedas na vida física. Estudemos da questão 258 até 273 do Livro dos Espíritos. O Espírito planeja a sua própria existência. E Kardec ainda vai perguntar na questão 266 se não há alguma coisa contraditória, né? Pois que se o Espírito está planejando a sua própria existência lá no mundo dos Espíritos, não seria natural ele pedir vida mais fácil aqui na Terra, menos complicada, menos pesada, menos sofrimento? Os benfeitores espirituais disseram: não se pensa no mundo dos espíritos como se pensa entre os encarnados. Aqui o instinto de conservação, o instinto de sobrevivência busca sempre o bem-estar em nível cada vez maior. Mas no mundo espiritual busca-se o bem-estar espiritual. O espírito tem noção clara do que falta para ele ser mais feliz. O quão distante ele está da perfeição, que é a felicidade máxima possível ao espírito. E aí ele pede uma vida tão difícil que os benfeitores dizem: não, isso não. Você não vai suportar, você não tem competência ainda, não tem condições de suportar. Não, mas eu aguento. Não vai não. Não, mas você aguenta, eu aguento. Então, experimenta. Os benfeitores espirituais não deixam, na maior parte das vezes, nós vivermos aquilo que nós pedimos para ganhar tempo. Por quê? Porque eles sabem que nós ainda não temos condições. Então o que nós estamos vivendo aqui na Terra, quase sempre, é menos do que a gente precisa ou do que a gente pode. Para quê? Para que a gente possa conseguir com mais rapidez, sem grandes arrependimentos, na hora que voltarmos lá. Então, vida, sim, em abundância, conforme diz Jesus. E de que jeito adquirimos vida e vida em abundância? Praticando o bem. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, eu vim para que sejam felizes, mas ao máximo. Nós é que complicamos as coisas. E a culpa não é de ninguém. A culpa é nossa e é o nosso próprio espírito que vai chegar a essa conclusão mais dia, menos dia. E tomara que chegue antes de desencarnarmos, para dar tempo de começarmos a renovação aqui na Terra, para acelerarmos o processo, a fim de que possamos ser felizes o mais rapidamente possível. Meus amigos, pensemos nisso. Nós temos uma vida pela frente. Pode terminar hoje, mas pode terminar daqui a não sei quantos anos. O que importa é que a gente decida definitivamente caminhar sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra.
Muito obrigado a todos e muita paz.